Por que é importante, no processo de gestão de risco, nós utilizarmos duas avaliações de risco? O risco inerente e o risco residual. Por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque parte dos gestores, alguns gestores, consideram que fazer a avaliação do risco inerente, ou seja, o risco puro, sem nenhum tipo de controle, é besteira, é perda de tempo. E o risco residual você já vai direto na ferida, você já está avaliando o seu processo, o risco em si, contando com o quê? Com os controles e com a eficácia do controle. Mas qual é a grande sacada do risco inerente, que eu acho fundamental e que o COSO 1 e o COSO 2 batem bastante nisso? Você tem que saber o tamanho do risco inerente, ou seja, do teu risco atrelado ao processo ou ao negócio, ele natural, com qual objetivo? Quando você colocar ou implementar os controles, você tem que verificar o quanto que ele baixa. Então a diferença entre o risco inerente e o risco residual é a eficácia do controle, seja ele preventivo ou detectivo. Ou seja, você pode diminuir a probabilidade ou diminuir o impacto que o risco vai dar como consequência para você. Esta é a função primordial da inerência do risco e do residual do risco. Você saber quanto que você consegue baixar. Outro ponto importante, se você baixar o residual, né, o nível do risco e chegar no residual, você tem que saber que o que sobrou, que é o residual, na realidade, esse residual cabe no seu apetite. Ou seja, eu aceito aquele residual. Se não aceitar, eu tenho que colocar, implementar mais controle para que ele possa atingir o nível do meu apetite, ou seja, quanto que eu, empresa, aceito correr de risco. Então isso é um conceito fundamental que não podemos errar nisso, não podemos pensar de uma outra maneira.